Olá, todo mundo, como vão? Agora nós voltamos com mais um Saco de Gatos e dessa vez é um programa muito especial que eu vou falar com a Érica e a Bárbara sobre um projeto que a gente tem juntos e que é um projeto do coração meu e da Alameda, que é um projeto de uma revista de gastronomia que se chama Arroz e Feijão. A gente já está no terceiro número, mas como essa é a primeira revista que lança enquanto tem o programa, é o primeiro programa que eu faço sobre arroz e feijão. Então eu volto daqui a pouco, depois da vinheta, com a Érica e com a Bárbara para falarmos sobre arroz e feijão. Oi, queridas, tudo bom? Como vocês estão? Oi, Érica. Oi, Jô. Tudo ótimo. Oi, Bárbara. Oi, Ju. Tudo ótimo. Então, Animado, bate-papo. resolvi fazer esse bate-papo para a gente falar pela primeira vez sobre arroz e feijão, nosso projetinho do coração. E aí, enfim, queria falar como a gente começou a fazer esse projeto, como que, né, a gente se engajou. Quem quer falar primeiro? Vamos A lá, vai. Eriquinha brilha. Vai, Érica. Olha, eu acho que foi muito legal. Foi um encontro, né? A Joana, nossa professora, na pós de Gastronomia, História e Cultura, que foi uma pós muito legal para a nossa formação. A gente já tinha essa pegada de pesquisa. E aí a Joana incentivou, né? Eu, a Bárbara, a Flávia, mas a nossa turma também tinha, né, bastante gente bacana, com um pensamento bacana. E aí foi super legal, porque ela incentivou a gente a escrever artigos e propôs. Ela veio com a ideia e aí a gente fez reuniões e reuniões e reuniões até a gente chegar nesse formato de revista, que é uma revista muito democrática, muito aberta, né? A ideia sempre foi dar espaço para as pessoas escreverem sobre alimentação, né? Não só artigos acadêmicos, mas pensatas, né? E aí foi super bacana. A escolha do nome também foi super legal. A gente pensou em muitos nomes, né? E aí eu falei que eu tinha uma ideia de um projeto que chamava Arroz Feijão, e aí a gente pensou, mas é isso, né? A Joana pode falar mais, eu acho que você conta melhor essa história do nome, você, não é? E até eu também vou falar que uma coisa foi muito legal, que no primeiro número tudo tinha a ver com arroz feijão, né? E a Não é Bárbara verdade? escreveu um artigo super legal também, O que eu queria que ouro. você falasse. Foi super legal. Verdade. Essa Conta, Jô, do nome. A ideia inteira da revista era fazer de fato essa ideia de a gente conversar sobre gastronomia e escrever num lugar em que fosse livre, assim, em que não fosse uma revista acadêmica, estrito senso, e que a gente pudesse colocar todas as maneiras de falar de gastronomia possível. Então, tem ficção, pode ter poesia, pode ter letra de música, pode ter tudo, pode ter artigo, pode ter ensaio, enfim, vários jeitos, pode ser reportagem, entrevistas e tal, vários jeitos de falar sobre comida na revista. Então, isso que eu achei uma coisa muito democrática e muito que tem a ver também com essa área da gastronomia, né? Que não é só acadêmica, mas que é maior. Né, Bárbara? Quer falar um pouco sobre como a gente. Não, é exatamente isso. A revista ela possibilita uma abertura para quem não pesquisa sobre comida e também quer entender sobre comida, né? Na verdade, a comida permeia tudo, né? Não só o ambiente acadêmico. Aliás, muito menos o ambiente acadêmico, né? Na verdade, é uma pequena parcela das pessoas que têm acesso à academia vinculada à alimentação, né? E essa revista justamente faz uma tradução de uma linguagem mais complexa e mais de pesquisa, mais acadêmica, para todo mundo que quiser, né? Então, e é muito interessante isso, porque esse espaço para arte, para outras áreas, né, do conhecimento, também acabam abrindo acesso, né? Então, essa revista tem esse diferencial que é muito bacana e que também não cai naquele senso comum das revistas tipo paladar, né? Tipo comer e beber e tal, que fica fazendo mais publicidade sobre restaurantes, né?
Então, é um meio de campo muito importante também, né? Abriu uma outra linha de comunicação sobre alimentação. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa revista. Desde o começo, a nossa ideia não era falar de restaurantes, mas falar do mundo da alimentação e das comidas, né? De uma maneira geral. Então, tem muitos artigos de muitos jeitos diferentes que aparecem na revista, assim. Tem desde, por exemplo, nessa revista, que é interessante, tem meio um guia de um aluno que fez uma viagem, e nessa viagem ele foi descobrindo o Brasil e tal, e a gente colocou, quer dizer, tem essa abertura para falar de outras coisas. Eu acho que a ideia veio um pouco, para mim, um pouco como. Eu era amiga de um cara que fez aquele Food Dictionary da Oxford, o Alan Davidson. E ele tinha uma revista lá na Inglaterra, uma Petit Propos Culinaire, que era aberta, mas não era nem tão aberta assim. E aí veio essa ideia de fazer um negócio aberto, até, enfim, para congregar as pessoas. E os alunos que, né, do Senac, de História da Alimentação de outros lugares, eles são alunos assim especiais e pessoas que querem falar do assunto ou escrever sobre o assunto, mas não querem fazer algo acadêmico, querem estar perto do assunto, né? Fazer pesquisa, escrever o que achou, falar, às vezes de cozinha afetiva, né? A gente já teve vários artigos, enfim, de recordações afetivas que a pessoa tem, por exemplo, com a avó, com a mãe, com a família, com outras pessoas e tal. Então, está na revista. Mas também tem assuntos complexos, como nessa revista eu escrevi sobre. Eu fiz uma viagem para Ilhéus e escrevi sobre do cacau ao chocolate. Então, sobre esse mundo da plantação do cacau em Ilhéus, antes da novela. Foi engraçado. E aquilo me impactou demais, assim, porque é interessantíssimo para a gente pensar uma agricultura sustentável nos dias de hoje. A Babi tem uma coluna, desde o número 0. Fala da sua coluna, Babi. Então, a coluna, na verdade, são textos bem mais totalmente não acadêmico, né? Na verdade, é um espaço bem livre, assim, que eu falo um pouco sobre temperos, né? A origem dos temperos, ervas, especiarias, e não só origens, às vezes algumas curiosidades, né? Algumas até lendas urbanas, né? Que tem muita coisa, né, para explorar nesse meio, né? E no último número eu falei do cheiro verde, na primeira foi muito legal porque Arroz e Feijão estreou, né, primeiro número, e aí era tudo vinculado, todos os artigos eram vinculados ao arroz e feijão, e eu falei justamente do louro, né, que é o principal tempero do feijão, né, não estou tirando a importância do alho e da cebola, nem da pimenta do reino e a pimenta dedo de moça, mas o grande diferencial do bom feijão, todo mundo sabe que é o louro. E aí eu explorei um pouquinho, né, da história do louro, falei também algumas coisas, né, e eu acabo entrando até, às vezes, em um lado mais de brisas espirituais e tal, mas é para ser leve mesmo, é para a gente conseguir entender também que todas as ervas, principalmente, né, as ervas elas têm usos que extrapolam também o fato de você comê-las, de fato, né? Você pode usar de diversas formas, e aí eu gosto muito de ir para esse lugar também, esse lugar que geralmente dentro só da gastronomia não se fala, né? Mas que também é, para mim, eu pelo menos considero muito importante. E a Érica tem uma. Aqui, bom, deixa eu só falar. Aqui nessa revista, a Bárbara escreveu sobre o segredo da guasca. É muito legal esse texto. Eu queria falar. A Érica trouxe gente para escrever nesse número em especial, que foi a Ariela. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia da Ariela e da sua relação com a alimentação, que tem uma coisa bem especial, né? Quando você escreve, quando você traz temas para a revista. Então, para esse número eu não escrevi, mas eu trouxe duas pessoas, né? A Ariela Doctors, que fundou o Instituto Comida e Cultura, que, nossa, é um projeto que eu acredito muito, 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 porque até meu TCC foi sobre livros de culinária para crianças, e é um instituto que pensa que se não acontecer
a aproximação das crianças com alimentação saudável, se a gente não começar desde pequeno, a gente não constrói, não forma pessoas que comem direito no futuro, né? Então, desde se preocupar com acesso mesmo, até falar de nutrição, elas reapresentam um guia alimentar da população brasileira, assim que chama, né? Que foi uma cartilha que o primeiro governo Lula fez, que eu achei super importante, que apresenta para a sociedade o conceito de ultraprocessado, né? E apresenta o conceito de comida de verdade. Então, elas trabalham muito com esse conteúdo do guia alimentar e agora elas estão fazendo um trabalho de formação nas escolas municipais de São Paulo, trabalhando com as merendeiras, trabalhando com o conhecimento das merendeiras, e realmente promovendo a alimentação saudável, né, para as crianças, né? Então, eu acho um trabalho muito, muito bonito, né? E ela escreveu sobre isso. E a outra pessoa que eu chamei, ela está na outra ponta, que foi minha ex-sócia, muito amiga, Débora Fontinelli, que foi a pessoa que fundou a primeira cozinha experimental no Brasil, né, que foi a cozinha da Nestlé, que foi a pessoa responsável pela popularização dos doces com leite condensado, que, assim, as pessoas... É super controverso, né? Porque realmente, quando entrou o leite condensado, as pessoas dizem que acabou com a doçaria brasileira, mas que eu, conhecendo a Débora e convivendo com ela, né? Eu trabalhei com ela há 10 anos e, enfim, continuo convivendo com ela até hoje. Eu sei que tem um outro lado da história, e aí ela teve um pouquinho de oportunidade de apresentar esse outro lado, que é o lado de atendimento ao consumidor. Então, ela entrou na Nestlé e não existia o Código de Defesa do Consumidor, não existia a obrigatoriedade de você escutar o seu consumidor. E a Nestlé chovia cartas, eram cartas escritas, e de mulheres pedindo ajuda, porque elas tinham uma rotina pesada, já trabalhavam já e continuava com a necessidade de servir os maridos e a família e cozinhar coisas e tais e não sei o quê, e elas não tinham tempo e às vezes não sabiam e tal. Então, um dos lados da cozinha experimental da Nestlé foi escutar a demanda dessas mulheres e trazer facilitadores culinários para elas conseguirem atender a essa demanda da sociedade da época, que era servir grandes sobremesas e jantares e coisas que tais, né? Ainda trazer o chinelo para o marido e trazer, sei lá, o drink para ele sentar depois que ele chegar do trabalho, esse tipo de coisa que existia, enfim. O leite condensado, ele entrou nesse lugar de transformar um doce super difícil de fazer, por exemplo, com calda de açúcar, num doce fácil de fazer, né? E aí, sim, ônus e bônus, né? Assim, por um lado, foi um facilitador culinário de fato, tanto é que as receitas de leite condensado hoje em dia passam de mãe para filha, porque eles são fáceis de fazer, eles facilitam a vida. Por outro lado, você realmente cortou, né, uma tradição. Então, foi muito legal ter convidado ela para escrever, porque eu acho que dá uma outra luz para essa questão do leite condensado, né? Não acho exatamente que cortou uma tradição, mas transformou um jeito de fazer doce no Brasil, né? E também era um jeito de fazer doce que era um jeito difícil de fazer doce, quer dizer, que demandava um tempo nas cozinhas que exatamente não eram exatamente as donas das casas que faziam, mas as suas escravizadas, né? Ou as suas empregadas domésticas depois no pós-abolição. Então, esse doce de leite vem com o feminismo um pouco, com a mulher indo para o mercado de trabalho, com a diminuição das empregadas na cozinha, até teve menos empregadas, não estou falando que não teve, porque empregada doméstica no Brasil tem até hoje, muitas e tal, mas que diminui, era um staff grande ali e diminui bastante. E essa necessidade do doce, uma necessidade um pouco, né, histórica do país, né? País fundado para
fazer cana-de-açúcar desde o começo, que planta e tal. E um país que gosta de doces, muito doces. Então, junta um pouco a fome com a vontade de comer com os novos tempos, inclusive de geladeira, né? Que os doce de leite condensado muitas vezes vão para a geladeira. O manjar branco, né? Muitos doces vão para a geladeira. Enfim, ainda mais, né, nesse calor que é o país. Então, é interessante ver ela escrevendo. É um artigo para ser guardado e estudado, eu acho, até depois. E até falando assim, eu achei super interessante que uma das pessoas que você convidou para escreveu sobre as medidas caseiras nas receitas, né? O pires, o copo, o prato, o punhado, e acho que um pouco da solução que o leite condensado trouxe foram as medidas de latinha, né? Uma lata de leite condensado, 2 de leite, uma padronização onde não havia, e aí nisso você consegue, as receitas dão certo, porque realmente a medida está padronizada, né? Então, assim, foi um super facilitador no contexto em que as pessoas não sabiam mais cozinhar mesmo, né? Ou nunca aprenderam mesmo, né? E às vezes, por exemplo, também ter medidores era uma coisa cara, então a latinha resolve o problema da medida. É interessantíssimo esse artigo chama Um Quilo Bem Pesado, e é da Maria Cláudia Gavioli, do Elvis e da Karina Gentili, que foram meus alunos depois de vocês. E fizeram isso foi um trabalho final que eles reformularam para fazer um artigo. E a ideia da revista é um pouco essa, de pensar coisas fora da casinha. A gente teve o primeiro número que a gente fez um artigo sobre aqueles aventais de food sacks, né, que eram os sacos de farinha durante a Grande Depressão Americana, e que viraram roupas e muitas vezes aventais e roupas de crianças. Então, a gente pensa a cozinha e o universo da cozinha, o relato, que está próximo. Por isso que também acho que a revista é um espaço interessante. E eu queria perguntar, que vocês estão já preparando o próximo número? Não estamos? Vamos fazer e tal. Com certeza. Agora a gente precisa. Eu achei muito legal o primeiro número ter pelo menos algumas conexões entre todos os artigos. Mas eu também não sei se isso se torna enjoativo, né? Não sei. Mas eu pensei que eu poderia repetir essa dose aí. Não sei. Vamos pensar num número temático, então. Vamos, olha, eu a princípio eu estava lendo um artigo sobre cozinha medieval, enfim, de obras medievais que a gente não, né? Sou historiadora de formação, também tenho essa curiosidade, mas depois eu pensei num assunto que não sei se daria para ser temático, porque eu andei falando com pessoas sobre receitas de família, né? E tem uma coisa que eu sou filha de famílias de imigrantes no Brasil. E é muito difícil você fazer receitas tradicionais com ingredientes brasileiros. Você, às vezes, precisa importar ingredientes para ter aquele sabor das receitas de família e, enfim, tem as tradições, tem a cultura, né? E aí eu pensei em falar sobre o tráfico de papoula, que eu acho um assunto divertidíssimo. Maravilhoso. Mas não sei se dá para fazer um assunto temático, mas é porque eu estava conversando com a velharada húngara, assim, né? Minha mãe é húngara e é uma geração de doceiras maravilhosas. Assim, os doces húngaros são reconhecidamente né? Assim, um reconhecimento internacional de que eles são muito bons, né? Eles são doces bem feitos, são doces pouco doces, eles são bastante elaborados, né? Muitos levam fruta. E tem um saber fazer, né? E tem uma geração de senhoras húngaras que agora elas estão morrendo, as principais doceiras, assim, e aí eu comecei a conversar com as que ainda estão vivas, com os filhos delas, e aí me deu esse insight, eu falei, eu queria falar um pouquinho da doçaria húngara em São Paulo, né? Com essas doceiras que ainda estão e vivas, né? E eu pensei também em falar do tráfico de papoula, porque papoula, os doces de papoula húngaros são incríveis, e papoula, enfim, é super difícil. Mas podia ser, então, imagina, assim, podia ser um número, então,
temáticos sobre comida de imigrantes no Brasil, né? Os países dentro do Brasil, talvez, assim. Eu gosto de receitas de família, assim. Também. Porque aí abre mais, né, também. Abre mais. A gente podia falar disso. Tem esse livro que talvez eu queira fazer uma resenha sobre a culinária italiana, como foi construída com a imigração, tipo As Mentiras da Minha Nona. Eu vou fazer uma resenha desse livro. Esse livro é maravilhoso, gente. Acho que tudo vai combinando, assim. E acho que vai ficar... Nossa, acho que pode ser muito legal. Pode ser muito legal. E aí, eu tô louca... Tô louca para ler esse livro. Me empresta. É ótimo. Cada uma de vocês tem uma atuação no mundo da alimentação que é importante. Vamos falar disso também, que é legal. Tá. Vai, Erika, você primeiro. Eu primeiro? Olha, sou historiadora de formação e lá na escola, né, lá na universidade, eu descobri que eu não era uma historiadora clássica e eu ficava olhando os geógrafos que são vizinhos pintando mapa. Eu falava, gente, quero pintar mapa. Porque a história é muito cabeção, né, Joana? Você é historiadora, assim, é uma coisa assim, é pensar, escrever, sentar a bunda, é livro, é texto, E aí eu falava, gente, eu só quero pintar um mapa. E aí eu ia para a biblioteca e é super legal pensar isso, que tem dentro da FEFELESH, na Faculdade de Filosofia da Biblioteca mesmo, tem uma seção de gastronomia. Então eu ficava lá, olhando aqueles livros de gastronomia, ia para casa e ficava cozinhando, porque eu precisava descansar a minha cabeça, eu ficava super cansada. E aí, acho que desde aí, assim, eu já cozinhava em casa e tal, né? Mas, assim, eu realmente descansei na minha graduação inteira e eu fiz uma graduação super longa, porque eu fiz licenciatura e depois eu fui tentando ir para o lado do museu, fui tentando realmente ter uma questão da manualidade, assim. E aí eu achei que a brecha era trabalhar em museu, então fui para esse lado, fiz uma graduação de 10 anos, mas eu sempre... meu respiro era cozinhar, né? Mas aí eu não assumia isso para mim, assim, como uma carreira possível, né? E aí acabou que eu caí de paraquedas porque conhecia a Débora e era avó de uma amiga também, colega historiadora, Joana. E aí ela trazia os problemas da empresa para casa e a gente no almoço, ela estava almoçando lá de convidada e aí eu ficava discutindo com eles os problemas. E aí ela me convidou, vem trabalhar. E era uma consultoria para a indústria de alimentos. E aí eu fiquei 10 anos nessa consultoria, virei sócia. E aí, quando chegou um momento em que eu achei que não estava rolando mais trabalhar com realmente uns ingredientes que eu não achava bacana e não estava tendo abertura para ser essa consultoria de falar da indústria do futuro, aí foi um momento de rompimento com esse trabalho, assim. E aí fui tentar a docência e tal, né? Fui fazer esse curso onde conheci a Joana, onde conheci a Bárbara, a Flávia também que não tá, mas enfim, e outros colegas muito bacanas e fui pensar em docência, mas aí também acabei caindo de paraquedas e agora eu sou chefe de cozinha num restaurante. Então, a vida foi me levando. Fiz também gastronomia nessa época em que eu fui coordenadora da cozinha experimental, que é uma cozinha científica, que é super sério. Lá a gente tinha super, assim, na linha da Débora Fontinelli, fazia uma escuta das questões do consumidor, e o trabalho da cozinha é entender aquele problema que o consumidor está relatando é um problema do produto, é um problema da receita, ou é um problema da pessoa, ela não consegue cozinhar com aquele produto, né? E tudo isso reverte em comunicação. Então, era super interessante esse trabalho da indústria. Nessa época eu fiz uma pós em gastronomia, técnico mesmo, assim, né, de cozinhar, tudo dentro da escola francesa de gastronomia. E na pós, aí já assim, engravidei e tal, e já tinha essa pegada de cozinhar com criança, sempre tive, eu sempre cozinhei também como criança. Também tive essa vivência aí de cozinhar depois que minha filha nasceu, cozinhar com a minha filha, estudei os livros de culinária para criança e sigo pesquisando, assim, eu sou chefe de cozinha, mas eu sou uma eterna estudante, eu estou sempre estudando. Então, acho que essa é a minha relação com esse tema. Eu acho que permeia vários lados, né? Desde o gosto. Eu acho que quem gosta de comer... Quem gosta de comer, né? Principalmente me chamem, podem me chamar, adoro experimentar coisas novas, comidas. É isso.
Bárbara, e você? Sua relação também é super legal com a comida. Então, para mim, tudo começou, na verdade, quando eu tinha uns 14 anos, né? E foi mais por um motivo de saúde, totalmente outro rolê, né? Mas eu fui uma criança obesa, né? Eu tive problemas de saúde infantil. E justamente pelo boom da indústria alimentícia, que me empurrava bastante leite condensado, né? Eu comia assim, ó, de colher, assim, ou às vezes até mamava na lata. E eu era uma criança bem gordinha, mas sempre gostei muito de comer, né? Eu comia de tudo, assim, de absolutamente tudo, inclusive planta, ficava no mato catando planta e comendo, que é uma coisa que eu faço até hoje. Mas eu tive muito problema de saúde. Quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a fazer uma dieta seríssima e emagreci bastante, emagreci 30 quilos. Só que aí eu eu queria começar a entender como que eu poderia, né, cozinhar eu mesma, eu curiosa, né? Eu queria aprender a cozinhar de um jeito gostoso, comidas que fossem mais saudáveis e menos calóricas, né, para mim, porque eu entrei nessa paranoia, né? E aí eu comecei a cozinhar, eu comecei a olhar minha mãe cozinhava bastante, minha mãe sempre cozinhou muito. Eu ia ver minha avó cozinhando, eu gostava de ficar olhando como as pessoas cozinhavam para fazer depois as minhas adaptações fitness, né? E, nesse meio eu comecei a perceber que, na verdade, uma coisa que fazia toda a diferença era o uso de temperos, né? Então, dá para a gente transformar qualquer comida numa coisa muito saborosa se você souber usar os temperos da forma correta, né? E aí eu comecei a pesquisar nessa época, eu tinha uns 15 anos, eu comecei a pesquisar as plantas aromáticas, e tinha uma professora de biologia no meu colégio, eu estudei no Colégio Santa Cruz, ela falava muito de nutrição nas aulas de biologia, então eu comecei a me embrenhar por esse caminho, e aí eu queria fazer biologia, mas no final das contas fiz direito, fui trabalhar com direito ambiental, e aí no direito ambiental eu comecei a ver muita coisa de hortas coletivas começando a crescer. Eu trabalhava na prefeitura, né, na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Eu lembro que eu vi o projeto da Horta das Corujas, ele caiu na minha mão, e foi uma sorte, assim, porque eu coloquei a Madalena, que é uma das fundadoras da Horta, coloquei a Madalena em contato com a prefeitura, participei de todo o processo, né, de implementação da horta, e aí eu fui me encantando com esse mundo, e aí mais tarde eu fui fazer biologia, e aí, no ano que eu ia acabar a biologia, eu comecei a pós-graduação com vocês, né? Conheci a Joana, conheci a Eriquinha, conheci a Conceição maravilhosa, a Flávia, pessoas que assim viraram eternas. Nossa turma foi única, né? Vamos dizer. E, e aí foi muito legal, porque dentro dessa pós eu consegui meio que unir várias coisas, né? Várias fontes, assim, que eu achava que não seria possível ter um vínculo, e na verdade todas têm, né? E está na alimentação. E nessa época também eu comecei a escrever no Instagram, eu comecei a falar sobre ervas, especiarias e plantas alimentícias não convencionais, que também é um tema que eu sou completamente fissurada, porque eu tenho muito isso de ir para campo e ficar pesquisando as plantas que tem ali, quais que têm potência alimentar, quais que têm potência aromática, eu gosto muito disso, eu gosto muito de acampar, eu sou bem aventureira, eu sou bem bicho grilo, e aí eu gosto muito de, por exemplo, ir acampar e ter que me virar com o que eu acho no mato para fazer a comida, sabe? E isso desde moleca, assim, né? Aí, até que hoje eu não estou fazendo tanto isso, mas quanto eu gostaria. Mas eu comecei a ir atrás disso e comecei a pesquisar com mais sabedoria mesmo, né? Porque justamente a pós me deu esse norte de conseguir pesquisar uma coisa que é tão que ainda era tão fraca de base científica, vamos dizer. E aí foi muito legal, que também foi nessa época que teve o livro do Knup, que estourou, né? E aí eu tive o grande privilégio de fazer uma vivência com ele, fiquei lá uma semana no sítio dele, lá em Manaus, e esse universo para mim foi expandindo, e eu comecei a escrever sobre isso, e nossa, assim, aí fui chamada para fazer programa de televisão, tal, não sei o quê. Hoje em dia eu estou dando aula, eu dou aula no Viveiro, né? Viveiro Sabor de Fazenda, e lá é um projeto de educação ambiental infantil, mas uma das donas, que é a Silvia Gerra, que é uma gênia, ela é nutricionista, então ela sempre teve também essa visão importantíssima, assim, de
que a Erika acabou de falar, né? Tipo, da criança saber o que ela está comendo, né? Da importância da criança na cozinha. Ela tem um livro de gastronomia infantil que chama Chefinho na Cozinha, que foi ela mesma que escreveu com uma amiga. E esse projeto, ele vincula meio ambiente com comida, né? Com principalmente plantas, né? Base vegetal da nossa alimentação. E eu comecei a participar desse projeto de educação lá, e estou lá até hoje, sou completamente apaixonada por esse projeto. E agora eu estou dando aula também em algumas escolas de gastronomia, principalmente sobre plantas alimentícias não convencionais. E uma das coisas que eu sempre faço questão quando eu vou dar esses cursos é que quando as pessoas chegam já nas escolas de gastronomia, elas já começam a colocar, né, toda a parafernália e avental e touca, e eu já falo, não, pode colocar o tênis de volta que a gente vai dar uma volta no quarteirão para ver tudo que a gente pode comer. E aí o povo fica maluco, assim, que aí eu levo sempre para dar uma volta no quarteirão que a gente tá. E eu, às vezes, nem sei qual que é, porque as escolas que eu dou aula, assim, às vezes muda de lugar. Eles alugam uma cozinha industrial e aí faz, né? As aulas dependem do lugar que a dona da escola marca. E então nem sempre eu sei o que eu vou achar, mas é muito legal, porque eu vou andando, assim, as pessoas ficam impressionadas, assim, porque é muita coisa, um universo que a gente pode comer que a gente não sabe, né? E as aulas têm sido muito, muito bacanas. Eu estou super feliz com esse projeto. É da Escola Agridoce, que é a primeira escola de gastronomia vegana do Brasil. Eu não sou vegana, mas eu acho muito interessante a luta do veganismo. Acho muito importante. Respeito demais. E está sendo muito legal, porque as pessoas que são veganas, geralmente, elas acabam limitando muito a alimentação delas. E entrar nesse universo das plantas alimentícias não convencionais, nossa, eles piram, né? Porque aí você consegue ter uma base nutricional muito maior, né? Com muito mais espécies e variedades de plantas. Então, eu estou muito feliz, assim, desse lugar que eu cheguei agora, mas acho que a grande parte disso é graças à pós, né? Que conseguiu me dar esse norte mesmo, que eu não sabia que eu conseguiria. Então, muito. Eu lembro da pós sempre como um divisor de águas na minha vida, assim. E eu também fiz cursos profissionalizantes em gastronomia, cursos técnicos, e sou completamente apaixonada também por cozinha e principalmente pesquisar, né, a origem dos ingredientes, principalmente de base vegetal. É isso. Eu queria convidar para o restaurante também, porque aqui, falando em receitas de família, a gente serve as receitas da Yafa, que é a mãe da minha sócia Keren. E foi super legal isso também, porque a Yafa veio na cozinha e ela cozinha com as medidas de quem sabe cozinhar, que não é uma ficha técnica. Ela põe um tanto ali, ela vai de olho, ela faz o falafel no olho, ela prova, ela sabe se tem o que precisa ali, né? E aí foi um aprendizado também, porque se a gente vem da escola de gastronomia, e aí, nossa, medidas, isso, ficha técnica, tal, blá, e aí, e você tem um saber que é empírico, né? Cozinhar é empírico. Então, aqui, 80% do cardápio são as receitas dela que eu adaptei, assim, adaptei no sentido de transformei numa ficha técnica. Algumas outras eu inventei em cima, então eu peguei o molho dela e aí fiz variações de shakshuka, por exemplo, mas usei a base do molho dela, que é incrível, é simples incrível. E ela nasceu na Líbia, no norte da África. Então, assim, São Paulo é muito legal a cidade que a gente está, né? Porque você tem comida no mundo inteiro, né? Mas, enfim, comida da Líbia, eu acho que por enquanto, só conheço o nosso restaurante. Então, foi super legal. Enfim, sou apaixonada também por isso. Assim, eu ainda vivo isso, né? Sou filha de imigrantes, né? Quer dizer, mentira, porque meu pai já nasceu aqui, né? Meus avós vieram, mas do Japão. Né? Minha mãe veio com 11 anos e eu tô chefiando um restaurante que também é de comida de imigrante, né? E isso é super legal, né? Acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Queria convidar vocês para vir, vocês que estão ouvindo, para vir no Shakshuka conhecer também. Com certeza. Comida é um assunto, assim, fascinante. A gente está chegando no final do programa, que dura meia hora. Queria agradecer a participação de vocês e chamar as pessoas para o lançamento, que vai ser dia 25 de setembro aqui na Alameda. Eu acho que eu vou dar uma palestra sobre essa minha vivência do cacau lá em Ilhéus, que é o artigo que eu escrevi para essa revista. E a Bárbara vai me ajudar.
se a Erika quiser também vai estar aqui, enfim, a gente vai estar aqui para receber vocês para o lançamento, que vai ser super legal, no dia 25 na Alameda. Então, queria agradecer as duas e esperar vocês dia 25 aqui para a gente fazer uma festa para o lançamento da revista. Bora! Oba! Beijo, meninas. Beijo. Festa com a gente! Adorei! Adorei! Beijos, linda! Beijo!